hoje você faz tudo numa máquina, né? Com mouse, tudo no computador, é tudo concentrado numa única máquina. Você tem ali os monitores. Então, por exemplo, antigamente o cara tinha que soltar os comerciais, era aquela árvore de cartucho, né? Então cada comercial era um cartuchinho que você colocava e disparava automaticamente. Hoje não, hoje o break vem pronto. O cara só pega e arrasta o break e coloca na boca que ele vai disparar. A OPEC já programou tudo, um atrás do outro. Então, era cartuchos que vazavam entre um comercial em cima do outro. Era muito precário. E aí o bom profissional se destacava, né? Hoje a gente chega no estúdio da Stereo Vale, o cara só abre o microfone e fala. Na época não, o locutor, o operador, ele operava todas as músicas, né? Era um vinil, comecei com um vinil aqui na Band. Tá muito mais fácil, porque antigamente você tinha que ter o feeling de pegar num toca-disco, num disco, segurar no ponto, com a sua habilidade manual, entendeu? Essa programação vinha para o estúdio, datilografada, a máquina de escrever, e a gente seguia essa programação. Então, Flashback Internacional, Rolling Stones. Aí a gente já sabia que era a máquina 1. Naquele tempo a gente não tinha LED, luzinha que acendia na mesa, gente. Era uma chavinha que você virava, o negócio era manual. Então tudo que você precisava naquela época, mixar, o grau de mixagem, aquela música, né, que todo mundo, uma rádio mais agitado, dá o pitchzinho um pouquinho a mais, isso já vem tudo programado. As vinhetas, a marcação de uma vinheta que você fazia na mão, né, acabava uma música, você colocava uma vinheta e você vibrava com aquilo, né. Nossa, olha que passagem bacana. Hoje o computador faz e faz com uma perfeição que você não tem. É como na Jovem Pan. Lá era tudo um canal e você tinha tudo a mixagem, tudo prontinho lá e tal. Aquele monte de fio que saía de microfone, aquelas coisas todas, é um cabinho de rede, entendeu? E o que acontece às vezes é que, por exemplo, se dá um pico ou dá alguma coisa, ou dá um problema na mesa, já aconteceu da mesa se desligar inteirinha e a rádio não sai fora do ar. Cara, hoje tá muito mais gostoso, cara. Se você não aproveitar isso, meu amigo, não adianta nada essa tecnologia. Esse é o nosso prêmio da hora, daqui a pouquinho às 9, a gente sorteia pra você que acessar o site. Acesse agora, .com.br. Prefeitura de São José dos Campos. Quer mais informações? É só seguir a fanpage oficial da corrida. Os bastidores desse programa para colocarmos no YouTube. YouTube, certo? É. Então você, meu querido ouvinte. O resumo de tudo isso hoje é o seguinte: o rádio, ele não tem mais corpo. O rádio é alma. Ou seja, o que importa é o conteúdo que a gente gera. A forma como esse conteúdo vai ser propagado é o de menor importância. O profissional da década de 80, é muito difícil você comparar uma coisa com a outra. Muito difícil. Porque tem um lado romântico da coisa, né? Tem um lado romântico. Eu acho que a gente viveu nos anos 80 um romantismo muito grande, em que era tudo novidade e você tinha que ir se adaptando os novos desafios, com muito boa vontade, com alegria e tal. Hoje eu não sei se tem essa alegria, tem tecnologia. O cara dos anos 80 trabalhava, era assim, 4 horas. 4 horas dedicado ao estúdio, cara, ao estúdio. Porque não tinha, mesmo nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, a gente trabalhava com CD. Então, você tinha que trocar o CD. Você tinha que tirar o CD, você tinha que pôr outro, você tinha que trocar uma música, você tinha que mixar, né? Que é a passagem de música com vinheta. Você tinha que fazer isso. Então o cara se concentrava, ele se dedicava, ele estudava, ele lia sobre entrou uma música nova de um artista novo, ele lia sobre o artista. Às vezes eu chegava 1 hora antes, no mínimo meia hora antes. Mesmo com a programação pronta, eu ia checar tudo aquilo, ler as notícias antes, porque a gente lia a notícia de hora em hora. Eu já treinava na Agência Nacional, que tinha a Agência Nacional das 7 às 8, que é a hora do Brasil, das 7 às 8, e aí eu ficava lá treinando. A gente tem esse lance do feeling, da vontade de fazer, do amor e da paixão pelo rádio, né? E você colocar a mão na massa, você vê como é que é o processo. Tanto é que os caras das antigas que estão nessa evolução são os caras de maior destaque no momento. Agora eu não sei o que vai vir depois disso, nessa nova safra que não viveu lá atrás. E a gente nota que todo mundo que está no ar e que está... você tem 15, 20 anos de carreira. Né? Hoje você tem profile, toda a programação. Eu não acho que essa coisa moderna tenha prejudicado. Hoje o locutor atende tudo na mesa, né? O telefone, essa própria mesa te dá uma possibilidade de você pôr várias linhas ao mesmo tempo. Então, as músicas, o software que a gente trabalha, é coisa assim, seria em 2000 não dava para pensar.
A informática ela trouxe muitas coisas legais e trouxe outras tantas ruins. Uma delas é exatamente essa condição de acomodação do cara de rádio. Então, o cara chega faltando 5 minutos para entrar no ar, senta e vai que vai. Ele vai acertando durante o horário. Se você tem um cara que faz 4 horas, ele vai render, ele vai estar 100% quando faltam 45 minutos para ele terminar o horário. Também não vou dizer que o profissional de hoje seja pior do que aqueles. Não, não é isso. Eu acho que cada um tem a sua... está vivendo na sua época. Ah, ele sabe, tá vendo? Você tem guardada lá, não? É histórica essa, hein? Não faz isso, bicho. A pessoa veio, falou comigo no ar, coisa e tal, só que na hora ela tá no ar falando comigo, ela citou o nome da outra rádio e do locutor da outra rádio, Roberto Barbosa. E mesmo assim, eu entreguei o prêmio. O chefe estava ouvindo e entrou no ar também. E eu lembro até hoje da frase, né? Olha, ela não ganha o prêmio, porque se ela ganhar o prêmio, você tá na rua. Numa loja de calçados, e comecei o flash no texto. Só que as lojas eram parecidas, os nomes das concorrentes. Então eu comecei o flash, estamos aqui na loja tal de calçados que você compra. Aí a menina começou a olhar, eu falar, os donos também... Nossa, prestando atenção, eu falei, nossa, estou arrebentando. E aí eu fui, você vem aqui na loja de calçado Zac, aqui você encontra barato, babá. Daí a menina falou assim, acho que ela ia me elogiar, né? Eu falei assim, nossa, você falou o nome da loja errado. Não falei loja, falei loja A, né? Não, você falou loja B aqui na frente do cliente. Ele foi lá atrás do hack, consertava um fusível, com um ouvinte lá, né? Foi lá. E sei que acabou a música, foi... Aí apareceu a diretora da rádio, né? Que Deus o tenha em bom lugar, né? Ah, você tá aí? Eles eram muito amigos. Não, a Estéreo Vale era tão família que a gente compartilhava outras coisas também. Computador, rapaz. Fala besteira. Tá, morreu o assunto. Aí chegou, em 89, nós fomos pra NAB, aquela feira que tem em Las Vegas todo ano. Aí chegou lá, a gente chegou com muita antecedência em Los Angeles. Val, é o seguinte, nós estamos aqui uns dias antes de ir pra NAB, a gente queria conhecer algumas rádios. Você conhece alguma, né? Você pode indicar algumas que a gente possa visitar, marcar pra gente? Claro. Aí fomos na CBS, fomos na ABC, fomos não sei aonde, né? Kiss FM. E eles começaram a mostrar a rádio pra gente. Aqui é o estúdio do Rick Diz, ele fazia um estúdio especial. Tá? Aqui é contabilidade, aqui é não sei o que, e aqui é a programação. Eu olhei a programação, era uma portinha, uma salinha, cheio de CD em volta, e um cara sentado no meio com o quê? Um computador. A cara do Deus. Eu olhei bem pra cara dele, assim. Aí ele... Tá, e o que ele faz com aquele computador? Eu falei, programação, né, Lécio? Quando você ligava o microfone, aquela luz vermelha acendia e coincidiu de, no meu horário, queimar a bendita da plaquinha. E eu estava anunciando uma música que eu gostava muito. Naquele tempo o locutor engolia a introdução da música inteira, até o cara começar a cantar. Para deixar o ouvinte maluco, né? Que ele queria gravar e o locutor não deixava. E eu mandei um sonoro... porque eu adorava aquela música. E as músicas e o fundo musical rodava no disco de vinil convencional, que era de 33 rotações. E os comerciais rodavam no 78. Então adivinha o que aconteceu, né? Eu botei o comercial em 78, esqueci de voltar à rotação e entrou a trilha sonora hiper mega acelerada, né? A música inteira tocou acelerada ao vivo, porque a gente só percebeu. Mas algumas histórias engraçadas, assim, coisas engraçadas, né? Porque às vezes o locutor... às vezes o locutor quer falar muito e ele acaba
se perdendo, né, cara? Não vou citar o locutor, mas é interessante. Não vou citar. Teve várias. Tem várias pérolas desse daí. Tipo, uma vez teve um acidente no Repórter das Estradas da Band Vai, teve um acidente na rodovia, né, Presidente Dutra. E eu tava voltando de Campos, porque era a promoção de inverno, né? Festival de inverno. No finalzinho da tarde, eu voltando ouvindo a rádio e tal. E ele entrou contando um acidente que tinha acontecido na rodovia Presidente Dutra, um ônibus de uma empresa saindo e entrou no acostamento sem verificar, e veio um caminhão, acabou colidindo com o ônibus e faleceram 3 pessoas, o motorista e 2 funcionários da empresa, tal. Essa é a nossa profissão, realmente a gente, infelizmente, temos que dar essas notícias tristes, coisas que nos deixam muito chocado. 3 pessoas faleceram num acidente de ônibus, realmente a nossa profissão faz com que a gente diga coisas tristes, e são notícias que a gente não gostaria de dar, são coisas que nos chocam, é como se o nosso time do coração tivesse levado um gol, quer dizer, a comparação foi... Valeu, gente. Qualquer coisa é só me procurar no Facebook, ok? Procura lá, que a gente bate um... Dá o Facebook aí. Facebook é Lino Pedrosa Gottlieb. Põe lá Lino Pedrosa. É que eu pus o meu sobrenome, porque lá na Bahia tem um outro, eu não sei se é fake ou não. O cara parece o Roberto Carlos, cara. É Lino Pedrosa. Não sei se ele achou bonito o nome, colocou Lino Pedrosa também. Mas eu sei que ele existe lá no Orkut. Mas como o Orkut já... O Orkut já é velho pra você. Tá navegando lá, né? Coitadinho, de vez em quando eu entro nele lá, fico com dó.